tia, que barulho que é esse aqui? Ai, menina, eu tô aqui, ó, no baile da sofrência. Onde? Tô aqui, ó, dançando no paredão da sofrência com o Neymar. A mãe, a senhora escutou isso aqui? Faz silêncio, que eu acabei de entrar na igreja aqui, ó. Oxe, olha que lindo, o santuário de Nossa Senhora Aparecida, gente. Hello, é só eu que não tô jogando esse jogo aqui nessa casa? Não, eu não tô jogando não, eu tô rezando. Tá tendo missa agora. Eu não tô jogando não, eu tô esperando ser atendida aqui, ó, no posto de saúde. Alguém aqui pelo menos fez o almoço pra gente comer? Eu fiz o almoço Fez? E onde que tá, tia? na minha casa no Roblox.